Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula sobre layout da folha de desenho. Nosso objetivo é conhecer com mais detalhes o espaço para o desenho, o espaço para informações complementares e a legenda. Portanto, a nossa aula está dividida nesses três tópicos. Lembrando, tudo isso que nós vamos abordar hoje está presente na norma na NBR 16752, que é de desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Como nós falamos anteriormente, a folha de desenho aí está basicamente dividida nesses três espaços: o espaço para desenho, o espaço para informações complementares e a legenda. Vamos começar falando sobre o espaço para desenho. O espaço para desenho está delimitado pela linha do quadro e os desenhos eles podem ser ordenados de forma horizontal, desenhos diferentes podem ser ordenados na horizontal, podem ser ordenados na vertical, considerando o espaço disponível. O que não pode ocorrer é esses desenhos independentes, diferentes, ficarem soltos no papel, deixando grandes áreas disponíveis, vazias e desenho totalmente distribuído de forma aleatória. Isso não pode acontecer. O desenho principal, caso haja um desenho principal, ele deve ser posicionado acima e à esquerda da área de desenho. Aqui nós temos um objeto e suas diferentes vistas. Claro que pode ocorrer dessa vista principal, se eu tenho várias vistas, eu não ter como colocá-lo aí nessa área. Não tem problema, certo? Mas, de modo geral, nós colocamos o desenho principal aí nesse canto superior esquerdo da folha da área de desenho. Vamos agora falar sobre o espaço para informações complementares. O que são essas informações complementares? São explicações, instruções, referências gerais, desenhos esquemáticos, tabelas de revisões, lista de itens. Isso são exemplos que eu estou citando e que são colocados na norma, mas podem ter outras informações também. Assim como a forma como está disposta aqui acima da legenda é também um exemplo possível, mas pode também ficar na parte inferior da área de desenho. E essa localização de cada um desses itens é uma sugestão. Não existe uma norma definindo que as explicações têm que ficar neste canto inferior direito. Eu vou falar agora sobre cada um desses itens. As explicações, elas são aquelas informações necessárias para a leitura do desenho, como símbolos especiais, designações, abreviaturas, unidades de medida, representação aí de linhas especiais que foram utilizadas no desenho. As instruções, novamente, são informações necessárias para a leitura do desenho, para a sua interpretação, e podem ser instruções relativas ao material, execução, tratamento da superfície, local de montagem, número de peças e as cotas combinadas. As instruções gerais, que valem para todos os desenhos ou para a maioria dos desenhos na prancha, elas devem ser colocadas no espaço para informações complementares, aqueles que nós vimos logo no início, ou acima da legenda ou na parte inferior do espaço para desenho. Já se existem instruções específicas para um determinado desenho, é interessante que ele seja colocado ao lado adjacente aos desenhos que são relevantes àquela informação. Referências gerais devem indicar aquelas referências relativas ao desenho ou outros documentos complementares ao desenho. Quando for aplicável ao objeto que está sendo representado, é um desenho esquemático que fica acima da legenda, visível para quando o papel estiver dobrado, ou seja, ele fica visível logo, digamos assim, na capa do desenho. O que ele pode ser quando requerido? Uma planta de situação, uma planta de localização, uma planta-chave, um corte do edifício ou equivalente, e naquele desenho será indicado, com uma achura, por exemplo, a localização do desenho que está representado no espaço para desenho. Portanto, nós temos um desenho esquemático que representa um todo e uma parte desse desenho vai ficar destacada para indicar que o desenho que está representado na folha de papel é essa parte que está destacada lá no desenho esquemático. A lista de itens ela vai especificar os itens de uma montagem por meio de várias informações aí que nós vamos ver daqui a pouco. Essa lista de itens ela pode ser num documento de folha única. Portanto, eu tenho um documento, uma folha de desenho apenas, e essa lista de montagem vai estar aqui, nesse caso, logo acima da legenda. Ela pode ser um único documento,
mas em folhas separadas. Como assim um documento, mas em folhas separadas? Observem aqui que é um mesmo conjunto. Eu tenho a folha 1 de 12 e aqui a minha lista está na folha 2 de 2. Portanto, é um documento apenas, mas feito em folhas separadas. Ou eu posso ter essa lista em documentos e folhas separadas. Eu tenho a folha 8 e a folha 1, só que de alguma maneira tem que referenciar aquele objeto. A lista de itens, ele vai, como eu falei agora há pouco, ele vai especificar todos os itens de uma montagem. Ele pode ser feito em conjunto com a legenda ou ser colocado separado nesse espaço para informações complementares. As suas linhas elas devem ser desenhadas com uma linha contínua. Quando a lista de itens ela for colada com a legenda, o cabeçalho da tabela ele deve estar aqui nesta linha logo abaixo, conectado direto à legenda. Por que isso? Porque assim, à medida que eu vou adicionando novas peças, eu vou só adicionando novas linhas aqui para cima, sem precisar subir com todo este bloco de informações aqui, basta eu ir adicionando. Se fosse o contrário, se o cabeçalho estivesse aqui em cima e esgotasse o número de linhas que eu deixei disponíveis, eu ia ter que ficar subindo com os blocos, com esse bloco de informação, deslocar todo o bloco, todas as linhas, para poder inserir uma nova linha de informação. Se a lista de itens estiver localizada em outro espaço da folha de desenho, esse cabeçalho ele pode ficar tanto em cima quanto embaixo. Aqui nós temos um exemplo. Temos essa isometria explodida com as peças, identificando cada uma das peças do rack. E observem aqui nós temos a folha 4 de 16 e na folha 5 de 16 nós vamos ter a lista de itens. Aqui nessa lista nós temos a numeração para poder identificar aqui, ó. Então a peça 5, peça 23, peça 7, assim por diante. Nós vamos ter a denominação, a quantidade, o material e as dimensões da peça. Aqui eu vou listar os campos de informação que são descritos pela norma. Lembrando que isso é flexível, ok? Não é algo, tem que ter exatamente estes campos de informação. Não é isso, ok? O primeiro campo é referência, cujo objetivo, a finalidade, é associar os itens do desenho com os itens da lista. E itens idênticos no desenho podem ter a mesma referência. Se nenhuma referência for utilizada, esse campo pode ser deixado em branco aí, ou a coluna pode ser omitida. A quantidade são os números de itens necessários para uma montagem específica. As colunas quantidade e unidade podem ser unidas, mescladas, contanto que a informação da unidade esteja junto com o campo quantidade. O que eu quero dizer? Vamos supor, coloque lá 10 peças. Então, peça é a unidade, quantidade é o número. Então, essa informação tem que vir no mesmo espaço. Quando a quantidade ela não for conhecida, pode-se usar a abreviação CR, que significa conforme requerido, ou colocar EST, que significa estimado. Se necessário, essas abreviaturas elas podem ser explicadas na lista de itens. A unidade é a grandeza adotada com base em algum padrão de medida e pode ser utilizada uma abreviação. Por exemplo, peça pode ser abreviada como P cedilha. Designação de referência é o identificador único de cada ocorrência de um item ou material. Já o número do item é uma identificação única do item ou do material adotado por uma determinada empresa. O nome do item é uma designação textual do componente, ou elemento, ou material, aquilo que está sendo representado. Já os dados técnicos podem ser dimensões, descrição de material, número de desempenho e designação de fabricação ou alguma norma que se aplique àquele desenho. Informações técnicas sobre o que está sendo representado. E observações é o campo destinado para qualquer informação adicional que seja necessária. Se não tiver espaço suficiente, aí pode-se fazer uma referência nesse campo e a informação com mais detalhes, que exige um espaço maior para colocar o texto, essa nota pode ser incluída em uma outra parte da área para informações complementares. Um outro item que pode estar presente nesse espaço é a tabela de revisão, que tem como objetivo o registro de todas as revisões que ocorreram com aquele desenho, seja correção, alteração, acréscimo.
Primeiro, a designação da revisão, que pode ser sequencial, numérico, 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Uma referência, que pode utilizar aquelas coordenadas do sistema de referência lá que nós conversamos na aula passada, ou o identificador da parte revisada no desenho. No próprio desenho, ele pode ter um identificador e esse identificador vai ser referenciado aí. A descrição dos detalhes concernentes à revisão, o que é que foi alterado, o responsável pela revisão e a data da revisão. Agora, vamos falar sobre a legenda. A legenda ela deve ser elaborada na forma de um quadro que vai ser subdividido em vários campos de dados, contendo informações e indicações que são importantes para o nosso trabalho. Ela deve ficar na horizontal e no canto inferior direito da folha de desenho, junto ao quadro, independente do formato, seja A0, A1, A2, A3, A4, é sempre essa posição. E ela vai ter 180 milímetros de comprimento, já a sua altura vai ser variável, de acordo com os campos necessários. Alguns dos campos que podem estar presentes na legenda são esses. Um espaço para informar qual é a empresa, quem é o proprietário daquele desenho, daquele projeto. Pode ser o nome, a marca fantasia, o logotipo da empresa. Nós temos o título do desenho e, se houver um subtítulo. Não confundir com o nome do projeto. O nome do projeto é o projeto maior. O título do desenho é aquele desenho que está contido naquela folha de papel. Um exemplo, se o nosso projeto for um hack, hack é o projeto como um todo. O desenho que está contido naquela folha pode ser um corte, pode ser uma vista frontal. O número é uma identificação do projeto, pode ser uma identificação interna do processo da empresa. O tipo de desenho. Aqui são vários campos com informações que vão descrever o nome do projetista, quem foi o desenhista, se existe alguém que vai verificar esse desenho, pode ser identificado, quem vai aprovar tem um campo para ele ser identificado, o responsável técnico do projeto, com o número do registro de órgão de classe, se for o caso, a data do projeto, a data inicial do projeto, a escala que foi utilizada, a folha, a identificação pode ser um número, pode ser uma sequência de números, mas que vai dizer qual que vai identificar a sequência da folha no projeto. Então pode ser, se for uma folha apenas, o projeto inteiro caiba numa folha, é o caso de 1 de 1. Se o projeto todo tem 10 folhas, seria 1 de 10, 2 de 10 e assim por diante. E por fim, a identificação da revisão. Primeira revisão, segunda revisão, aquele desenho, né, que está presente na folha, é fruto de uma primeira, de uma segunda revisão. Aqui nós temos o exemplo do hack que nós já vimos. Vamos ver com mais detalhes o que foi colocado na legenda. Observem que não tem todas aquelas informações. Tem aqui o campo com o logo da empresa, qual é o cliente, a data, a revisão, qual é o nome do projeto, que é o hack, qual é o conteúdo do desenho, o que está na folha, o corte BB, a unidade, que é em milímetros, o código, uma identificação interna aí da empresa, a escala 1:5 e a identificação sequencial da folha, folha 13 de 16. É isso, pessoal. Obrigado e até a nossa próxima aula.